Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, seu Marcos. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo jóia. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Vocês nos ouvem? Obrigado, Sabrina, pelo feedback. Boa noite, todo mundo aí. Senhor Jamir, muito obrigado pelo feedback. Marcela, obrigado. Tudo bem, todo mundo? Fátima, obrigado pelo feedback. Amanhã nós vamos nos ver, Marcela e Fátima. Obrigado, Márcio, Márcia. Que bom. Muito bem. Amanhã a gente tem um treinamento para quem está começando os pros agora. Não sabe disso, mas para quem é pro, está reciclando, sabe. Amanhã a gente tem um curso que começa chamado Pro Plus, que é justamente um upgrade dos pros na parte técnica, operacional, também na parte de atuação na região onde trabalha. É um negócio bem legal. No momento certo, a gente traz essa temática de novo para vocês. Mas tem algumas pessoas que estarão aqui amanhã. A Marcela e a Fátima serão duas dessas pessoas. Não é, seu Marcos? É isso mesmo. Estamos aí preparados, motivados. Tenho certeza que vai ser um curso muito bacana aí para todos que vão estar participando. Muito bom. Marcos, você põe para mim lá onde a gente parou, eu acho que ele é capítulo de hidráulica hoje, não é isso? Isso, hoje a gente vai entrar na parte de hidráulica, a gente falou a semana passada na parte toda de materiais, né? E hoje a gente vai entrar na parte de hidráulica. Muito bem, capítulo 6, já passou. Já passou. Já passou. Pessoal, então vamos direto ao ponto. Vamos ver o que a gente consegue evoluir hoje. Nós estamos naquele meiozinho do curso que é sempre detalhe técnico, né? Mas a gente tem mais 4 capítulos aí para rodar, detalhes técnicos, onde a gente vai passar essa fase mais, né, técnica de detalhamento, e a gente vai entrar aí numa outra fase diferente do curso, que vai ser uma fase mais operacional. Então, vamos ver o que a gente consegue evoluir na aula de hoje, preferência na próxima aula, ver se a gente consegue, não digo finalizar, mas pelo menos chegar perto da finalização, para a gente começar a ir para um pouco de cases e a parte operacional, de como que funciona e tal, que é interessante, mas que nós temos que passar por esse pedaço aqui um pouquinho. Eu não digo que é árduo, porque eu particularmente gosto mais dessa parte técnica, né? Mas é uma fase que às vezes parece um pouquinho chatinha, vamos dizer assim, porque é item a item e não tem jeito. Temos que passar por ela, vamos passar por ela e vamos em frente. O capítulo de projeto hidráulico, apesar de ter esse nome, é importante a gente entender que sempre toda a visão que o HBC trouxer e a visão da construção saudável está sempre relacionado com a saúde. Então, a gente nunca pode perder essa perspectiva, apesar de, às vezes, os nomes serem parecidos. Então, nem sempre nós vamos estar falando de projeto elétrico conforme o engenheiro entende o projeto elétrico, conforme um arquiteto entende um projeto hidráulico, né, também, porque a nossa perspectiva sempre vai ser a perspectiva de como esse nome, 3 pontinhos, né, no caso aqui, projeto hidráulico, como que o projeto hidráulico interfere na saúde humana. Ah, interfere? Eu acho, eu nem sabia. Ah, vamos ver aqui de que forma que interfere, né? Então, é sempre sob essa perspectiva, tá bom, pessoal? Então, vamos seguir dentro dessa perspectiva.
Ainda antes de entrar no ponto 6.1, é importante a gente entender, então, que dada essa intenção, vamos ver como que isso impacta na nossa saúde e como que, então, o HBC traduz isso em pontos mensuráveis para o momento de hoje, né? Sempre levando em perspectiva que nem sempre o HBC vai trazer tudo o que envolve um determinado item, e sim aquilo que é capaz de ser colocado em prática hoje, né? Também levando em consideração que eu não sou nem engenheiro nem arquiteto, então às vezes eu posso falar alguma coisa que não esteja exatamente correta em relação ao item projeto hidráulico. Se eu falar alguma bobagem, vocês me corrigem. Vocês às vezes têm muito mais expertise em certas áreas, né, do que a gente. O meu expertise, aí sim eu posso conclamar ele com tranquilidade, é a relação de tudo isso com a saúde e como que a gente deve, então, conduzir essa relação da biologia da construção e não da construção propriamente dita. Eu não sou um engenheiro, um arquiteto, um construtor. Ok. Dito isto, a primeira coisa que a gente lida é a questão do trajeto da tubulação, especificamente com o objetivo de redução de ruídos, né? Esse ponto que a gente vai falar dele aqui, ele está relacionado à geração de ruídos, especificamente no período noturno. Eu estou prometendo para vocês, eu dei uma aulinha básica de mecanismo de correr ou lutar, né? Outro dia para vocês, e eu estou devendo uma aulinha para vocês de mecanismo do sono, que é muito importante. Vou ver se eu consigo fazer isso no nosso próximo encontro semana que vem, sem desviar muito aqui do nosso foco. Mas entender o mecanismo do sono é uma coisa importantíssima para entender a biologia da construção, né? Assim como o mecanismo dos hormônios, em geral, que a gente falou aquele dia lá, e do ciclo circadiano, que é uma outra aulinha também essa que a gente pode dar com mais profundidade, é fundamental para a gente poder entender tudo isso daqui. Mas só para não ficar sem embasamento, né? Depois eu vou trazer um embasamento um pouco mais profundo, mas só para não ficar sem embasamento, a gente precisa entender uma coisinha básica, que é o seguinte: o sono, ele é composto de um ciclo, e esse ciclo ele pode ser dividido em 3 ou 5 fases, depende de como que academicamente você queira observar. Mas independente de quantas fases a gente divide o sono ele tem uma programação, ele tem uma rotina. Essa rotina, como é que ela funciona? Você, né, tá acordado e aí você começa a entrar no estado que a gente chama de semivigília, que você ouve os sons e tudo, você ainda não está 100% dormindo, mas você também não está 100% acordado, você começa a ter um relaxamento muscular, às vezes espasmos, essas coisas todas, e aí você entra, então, no estado depois de um sono um pouco mais profundo, e aí depois você entra no estado ainda mais profundo, que é chamado de REM, Rapid Eye Movement, que são os movimentos rápidos dos olhos. Normalmente é a fase onde ocorrem sonhos, essas coisas todas. Nesse momento é um momento onde existe uma liberação de uma série de hormônios, de uma série de substâncias que tem como objetivo reciclar o corpo, reciclar as células, entrar num modo metabólico bem diferente do modo metabólico de vigília, né? E aí depois você sai dessa etapa do sono REM e esse ciclo termina. Não obrigatoriamente você acorda. Esse ciclo pode se repetir e se repete todas as vezes, muitas vezes à noite. Às vezes esse ciclo pode durar de 20 minutos, ele pode ser bem rapidinho, 12 minutos mais ou menos. A média é de 20 minutos, mas ele pode durar até 40 minutos, né? E esse ciclo, então, dependendo da noite, ele pode se repetir 5, 6, 7 vezes. Quanto mais vezes esse ciclo se repetir, mais você se regenera, mais você tem um sentimento de, regeneração, de descanso, né, e de energização no dia seguinte. Quanto menos vezes ele ocorre, menos regenerado você fica, mais cansado você se sente no dia seguinte. E aí a gente começa numa patologia endêmica da nossa sociedade hoje, que é o quê? As pessoas acordarem se sentindo cansadas. Isso é muito comum. Eu tenho certeza que entre vocês aqui, entre nós, né? Eu, por exemplo, estou agora dormindo em hotel aqui em São Paulo e tudo.
eu estou sofrendo essa síndrome agora, que é não ter estes ciclos bem feitos. Por quê? Quando você está lá no finalzinho do ciclo, que está quase terminando, você está para entrar no ciclo de Rapid Eye Movement, ou você está no meio do ciclo de Rapid Eye Movement, ocorre alguma coisa e você acorda. Desculpa, você acorda não. O ciclo é interrompido. Você dá uma mini acordada. Você não desperta, mas você dá uma mini acordada. O que acontece com essa rotina? Ela precisa voltar lá no início. Então, vamos dizer que você está no minuto 19 de um ciclo de 20 minutos e aí ocorre uma interrupção. Você não pega, não dá pausa e continua, dá stop. E aí você tem que voltar lá no início e tocar a rotina todinha de novo. Então, dependendo das vezes, dependendo das circunstâncias, uma pessoa pode dormir a noite inteira sem ter passado pelo ciclo regenerativo, às vezes nenhuma vez. Às vezes passa uma vez, duas, mas não é suficiente. O ideal é que a gente tenha 4, 5 ou mais vezes de ciclos de sono profundo. Então, você acorda cansado, né? Um dos principais fatores de interrupção do sono são sons. A gente falou no capítulo de acústica, eu não falei sobre isso, né? Mas é legal que a gente traz isso daqui. Esse item 6.1, ele poderia estar no capítulo acústica. Ele não precisaria estar aqui. Tem vários itens que a gente pode colocar eles em vários lugares. Então, o item 6.1 fala o quê? Letra A. As prumadas verticais não devem coincidir com paredes projetadas para cabeceiras de cama. Por quê? Para diminuir barulhos eventuais noturnos, né? Aqui nós estamos falando, obviamente, de uma casa de 2 pavimentos ou de um edifício residencial, né? De outra forma, não teria prumada de coisa passando na cabeceira. Mas mesmo que fosse de um pavimento, né? Eventualmente, não importa. Passou na cabeceira, aumenta-se a probabilidade de ruídos no período noturno. E a pessoa, então, ouvir aquilo, despertar e romper o ciclo do sono. Esse é o porquê esse item existe. Ah, Alain, mas e se a gente fizer um tratamento acústico e tal, não sei o quê, parará, a gente não pode ganhar esse ponto? Talvez você ganhe, se você relembrar, lá no capítulo de acústica existem pontos extras para designs diferentes. É o último item do capítulo de acústica. Aí você vai ganhar o ponto lá. Mas o ponto aqui já diz o seguinte, se você não teve esse cuidado, não dá para poder dizer que nesse quesito, mesmo você fazendo todo o revestimento acústico, que você é tão saudável quanto alguém que teve a condição de projetar as prumadas saindo em outro lugar. E como é que eu apresento isso para o HBC, Alain? Eu tenho, normalmente no Brasil, a gente não faz o projeto hidráulico na fase de projeto. Se eu quiser ganhar o item de projeto, eu vou ter que fazer o projeto hidráulico inteiro? Não, você não precisa fazer o projeto hidráulico inteiro, mas você precisa fazer o esboço do projeto. Você precisa pelo menos projetar as prumadas e projetar a indicação de onde é que você pretende passar os seus canos, ou então você fazer uma declaração, a gente falou um pouco disso na última aula, de como que o HBC, e nós vamos voltar nesse ponto, como que o HBC aceita autodeclarações e coisas assim, onde você se compromete a não passar os canos lá. E aí isso vai ser revisto na fase da obra concluída. Então, tem vários jeitos de mostrar isso, não tem que obrigatoriamente ser um projeto hidráulico per si, que você vai ter ele para execução lá na frente. Não, estamos falando de projeto, então perspectivas, esboços, projeto falado, né? Essas coisas todas servem como projeto arquitetônico, como projeto hidráulico, é isso que a gente quer dizer. Tá? Depois, lá na frente, quando a obra estiver pronta, vai ser ou prova fotográfica, que vocês podem gerar ao longo do processo de obra, o HBC, falando um pouquinho do modus operandi, né? Você não é obrigado a certificar o projeto, mas você pode certificar o projeto e você certifica a obra no final. O HBC não vai participar do processo de obra. Muitas certificações, principalmente de sustentabilidade, têm um foco muito grande na execução da obra, né? Nós não temos esse foco na execução da obra. O foco está no projeto e está na obra concluída, está no resultado. Agora, você, enquanto PRO, que está cuidando do seu projeto ou está dando consultoria para um projeto, você deveria sim incluir na sua proposta, você deveria sim incluir no seu escopo de trabalho, acompanhar a obra. Por quê?
mesmo que você não seja o engenheiro ou o arquiteto da obra. Se você for, melhor ainda, você já vai estar com esse escopo de trabalho. Mas se você não for, você deveria incorporar no seu escopo de consultoria visitas à obra, visitas, né, relacionamento ao longo da obra, para você ter certeza de que essas coisas que foram projetadas estão de fato sendo construídas, porque às vezes você faz um projeto, mas chega lá na mão do empreiteiro, o empreiteiro olha e fala assim, mas não tem sentido nenhum esse cano tá fazendo esse L aqui, ó, isso aqui é até um possível problema futuro e tal, teria que ter uma inclinação aqui e tal, não sei o quê. Sabe o que? Eu vou passar esse cano reto. E aí, do ponto de vista dele, ele está corretíssimo, né? Porque ele não tem o embasamento que você tem. Então, você tem que estar lá a tempo de conseguir pegar isso antes de ser executado. E se você puder tirar fotos, você facilita o processo de auditoria lá na frente, tá? Porque se não tiver fotos, aí a gente vai ter que usar os métodos que a gente achar importante usar se a gente perceber que talvez os canos não estão passando no lugar de cabeceira. Inclusive fazer um buraquinho ali de forma, não em todos, né? Mas, como é que fala? Estatisticamente, né? A amostra, sem furar o cano e tal, mas tem um jeito da gente fazer para poder verificar se está ali mesmo aprumada ou não. E tem outros jeitos também de verificar. Enfim, isso é parte de auditoria lá na frente. Mas então, isso é o que quer dizer esse item, né? E o item B é a mesma coisa, só que para a parte horizontal, né? A gente separa todos os itens para poder não coincidir uma coisa com a outra, né? Então, é a mesma coisa, só que em vez de ser na cabeceira, é passando por baixo da cama, né? As tubulações não devem passar no sentido horizontal, de forma que na sua projeção vertical haja o posicionamento projetado de camas ou lugares de longa permanência, sala de estar, escritório, mesa, etc, etc, né? O objetivo é o mesmo. No caso de lugar de trabalho, obviamente que isso é mais reduzido. Ruídos, você já vai ter ruídos e tal, mas coloca-se aqui como fator geral de longa permanência, né? Conforme a gente já falou na nossa primeira aula, que a maioria desses itens tem como importância maior a dose absorvida, né? O longo prazo. Tá bom? Muito bem. Item 6.2, né, é a qualidade da tubulação. Isso é um item também importantíssimo, principalmente em países como o nosso, que você vai ter, independente do tipo de tubulação, você sempre vai ter tubulação exposta a altas temperaturas. Então vamos lá ler o item. A tubulação especificada deve ser inerte quimicamente sob quaisquer circunstâncias de temperatura e pressão em condições humanas, indiferente do seu uso pretendido na obra, ou seja, se é água fria ou se é água quente, com exceção para tubulações de esgoto, dejetos e resíduos. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma tubulação projetada para água fria, que se estiver exposta na laje, né, se estiver exposta no telhado, ela vai, ou às vezes nem está exposta, às vezes pode estar num telhado que tem um aquecimento maior, ela vai aquecer. Dependendo do nível que aquecer, ou às vezes não é aquecimento, às vezes tem uma aprumada gigante, com uma pressão enorme, que por mais que não deforme a tubulação, ela sofre impacto químico e mecânico. Então, o mecânico, as normas já resolvem essa questão, né? Uma tubulação de PVC, por exemplo, ela não pode deformar se ela esquentou, né? Então, você tem já norma para poder segurar isso daí, então a gente não precisa entrar nesse aspecto. Porém, na questão química, existe a potencialidade de uma tubulação, de qualquer material que seja, não importa qual que é o material, de qualquer material que seja, quando esquentada ou quando sob alta pressão, eliminar químicos na água, sejam esses químicos quais forem. Se isso ocorrer, vai haver a perda dessa pontuação. Por quê? Porque esses químicos não deveriam estar na água em primeiro lugar, independente da qualidade do químico, se faz mal, se não faz mal e tudo. Agora, abrindo parênteses, quando a gente usa tubulações
de polímeros em geral, pode ser PVC, pode ser PEX, pode ser até eventualmente o PPR, embora eu nunca tenha visto, mas pode ser. Independente de qual que seja, a gente precisa de um atestado do fabricante dizendo que aquela tubulação é inerte, mesmo em temperaturas altas. Qualquer que seja. Ah, eu quero usar o PVC. Pode, desde que você tenha um PVC que o fabricante diga: o meu PVC, se chegar a 60 graus, ele não vai liberar químico nele. Nós não estamos, de novo, né? O HBC quer o resultado. Se você conseguir um PVC que é assim, ótimo. Eu desconheço hoje no mercado, mas já chegou para a gente alguns laudos assim. Então, a gente ainda está analisando tudo. Eventualmente, eu acredito que até possa ter um PVC inerte, em temperatura mais alta. Mas, por enquanto, a gente ainda não viu, mas pode ser que tenha, sem problema. PEX, a gente ainda não viu, mas pode ser que tenha, eventualmente. Então, nós não temos nada oficialmente contra PVC, nem PEX, nem nenhum outro tipo de polímero, desde que seja inerte. Estando inerte, show de bola, sem problema, né? Então, como é que a gente apresenta isso na fase de projeto? A gente apresenta isso com o laudo do fabricante, só isso, ou uma carta do fabricante, ou um portfólio, uma apresentação do produto. De qualquer forma que for apresentado, será recebido. Depois, de novo, né, o procedimento normal do HBC, quando a gente chegar lá na frente, nós vamos poder fazer uma análise daquela água, se a gente achar interessante, se a gente achar necessário, nós vamos fazer uma análise daquela água, vamos buscar substâncias que teoricamente estariam contidas ali, se aquela tubulação libera alguma substância química, né? A gente sabe que se a tubulação para a água quente for utilizada para a água fria, nós já resolvemos essa demanda aqui, porque para a tubulação de água quente tem como norma ela ser inerte quimicamente nas temperaturas mais altas. Então, também serve para água fria. Ah, mas isso é um custo a mais. É um custo a mais. Se eu pegar uma tubulação que foi feita para água quente e colocar ela para água fria, também ela é mais cara do que a tubulação de água fria. E aí, vai aumentar o custo? Vai. Tem certas escolhas que a gente vai fazer na certificação que vão sim aumentar o custo da obra, né? A gente tem um cálculo mais ou menos que o custo de obra pode aumentar em média 0,5%. Pode ser mais? Pode, depende das escolhas que você fizer. Pode ser menos? Pode. A gente tem case de ter diminuído o custo da obra, né? De ter dado embasamento para redução, para o uso de materiais menos caros, ainda assim nobres, né? Foi o caso do Cadoche, por exemplo, onde ao invés de usar granito, se usou quartzito na fachada do prédio, quartzito bem mais barato do que o granito. Isso diminuiu o custo final da obra do Cadoche, né? E aí permitiu, por exemplo, a instalação de filtros de água, que a gente já vai falar agora e tal, que são custos que normalmente não existem numa construção. Então, quando a gente muda a ótica, às vezes você diminui o preço de um lado e aumenta o custo de um lado e aumenta o custo de outro lado. No final das contas, você pode até ter um aumento de custo. Ou você pode decidir perder aquele ponto. Não, ok, beleza, eu vou usar uma tubulação normal e eu não vou ganhar esse ponto, não vou conseguir ganhar esse ponto. Faz parte, tá certo? Vamos ver aqui os comentários. Patrícia, desconheço PVC inerte. Eu também desconheço, Patrícia, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida, né? Mas eu também desconheço. Opa, tem muito comentário aqui. Uma dúvida que surgiu agora, a Sabrina comenta: eu posso certificar a obra e o projeto concomitantemente ou preciso certificar o projeto antes da execução? Não, Sabrina, é completamente desnecessário se você certificar a obra, você certificar o projeto dela, né? É uma ótima pergunta, nós vamos aprofundar mais nisso na parte de operação do selo, mas para não te deixar sem resposta total, a gente dividiu as certificações, certificação de projeto e certificação de obra, para aquelas certificações, para aqueles projetos que são ou vendidos na planta, né? Ou seja, você está colocando, na verdade, a intenção do que você vai fazer, ou que você precisa vender internamente para investidores e tudo. No mundo corporativo é muito comum os prédios corporativos precisarem desse tipo de venda interna, né, que é chamado.
Mas uma vez que está construído, a certificação de projeto, ela obrigatoriamente caduca no ABITSE. Então, se você já tem a obra pronta, você já está pedindo o ABITSE, a gente nem tem como dar a certificação de projeto, porque a obra já está feita, né? E é desnecessário, não cabe. Então, são dois processos idênticos ali acontecendo, a gente não faria e não cobraria, não tem por que fazer, tá? Se a obra já está pronta. Agora, se a obra não está pronta e você também não precisa vender na planta e você também não precisa mostrar para ninguém internamente, você nem precisa certificar o projeto. Não é obrigatória a certificação de projeto, tá? Você pode pular essa etapa e você pode simplesmente fazer as coisas visando a certificação quando a obra ficar pronta, mas sem a necessidade de certificar o projeto. Não existe essa obrigatoriedade, né? Você leva tudo em consideração e tal, coloca tudo dentro dos parâmetros, conduz a obra de forma que você sabe que vai atingir esses pontos, mas quando a obra estiver pronta, daqui 1 ano e meio, 2, aí sim você chama a gente certifica só a obra final. Não há obrigatoriedade da certificação de projeto, tá bom? A Patrícia perguntou aqui por que certificar o projeto se for certificar a obra. Eu já respondi, né? Só se você tem a necessidade de mostrar o projeto para alguém e quer mostrar que esse projeto está certificado. Se você não tem essa necessidade, não precisa mesmo, né? Você está trabalhando, por exemplo, com um cliente unifamiliar, né? Uma casa residencial unifamiliar. Qual a necessidade de certificar o projeto? Zero. Zero necessidade, né? Técnica nenhuma, do ponto de vista do HBC, nenhuma, né? Se você segue esses parâmetros, só certifica lá na frente. E também, qual é a necessidade de certificar a obra? Também não tem a necessidade de certificar a obra. Por quê? Porque o próprio cliente, nesse caso, é que vai estar morando na obra. Se ele conhece você e confia em você, não precisa da certificação, a não ser que ele queira agregar valor para vender isso depois. Se ele não vai vender isso depois, o que precisa estar certificado é você enquanto profissional, né? Você, a sua equipe, é a capacidade de executar e de fato construir um espaço saudável. Não é necessário certificar nem o projeto nem a obra. Os dois, ambos são desnecessários se você não tem para quem vender, um terceiro para quem vender. A certificação, a gente entende, ela deve ser o certificado, vamos dizer, né? Ele deve ser única e exclusivamente para você ter uma visão de um terceiro de que algo foi executado. É a essência da palavra certificar, né? É mostrar que algo foi feito, é você ter certeza, é você se assegurar, né? Se a gente for lá para o dicionário, é se assegurar de que algo foi feito. Se o seu cliente confia em você e você trabalhou e executou tudo o que precisa para transformar um espaço num espaço também saudável, já está certificado, né? Por natureza, não precisa de uma terceira parte certificada, tá certo? E aí o curso serve só para você saber implementar, não precisa certificar. Sabrina, se a obra for certificada, já atesta que o projeto foi. Perfeito, ok. É isso aí. Patrícia, perfeito. Ok, vários comentários sobre a mesma coisa. Adriana pergunta se o que a gente falou sobre as tubulações se excluiria todos os plásticos. Não, Adriana, tem plástico, tem PPR, por exemplo, que ele é inerte, né? Agora, o PVC e o PEX vai se aplicar, sim. E esses são os 3 principais que tem no mercado, mas existem outras categorias de plástico, né? E aí precisa ver cada uma delas. A Patrícia comenta que na Europa o PVC é proibido, não deveríamos usar PEX. O PEX também, Patrícia, desse ponto de vista, também, de novo, né? Não estou dizendo que eu conheço todos os PEX, porque quando a gente fala assim genericamente, a gente está excluindo a especificidade de cada fabricante, né? A Tigre vai fazer de um jeito, a Manco vai fazer de outro jeito, a outra aí eu esqueci, enfim, todos os fabricantes, cada um vai fazer do seu jeito e pode ser que eles conseguiram gerar um polímero cuja base é o PEX, porém ele não é adulterável. Então eu não estou excluindo essa possibilidade, mas do que eu conheço até hoje, o PEX ele é adulterável, né? E ele tem como base, né, o bisfenol, ele tem como base o bisfenol é uma substância
que é liberada ela é hormônio disruptora. O que significa isso? É uma classe grande de substâncias que, quando entram no nosso corpo, o nosso corpo entende como se fosse um hormônio. Não é um hormônio, não foi ele que produziu, mas parece um hormônio, né? O bisfenol é um desse tipo de substância. Quando isso é liberado na água e, portanto, consumido pela gente, seja por ingestão, seja por contato, né? Esse hormônio artificial dentro do nosso corpo vai operar como se fosse um hormônio e vai gerar uma série de orientações dentro do corpo, que é isso que os hormônios fazem, eles orientam o metabolismo, né? Vai gerar uma série de orientações que o corpo não está, a princípio, pensando, né? Então, uma dessas funções, por exemplo, é ele atuar como um pseudoestrogênio. Então, vai atrapalhar questões menstruais, ciclo menstrual feminino, vai atrapalhar questões de gravidez, nos homens vai induzir geração de mama, né? Ai, meu Deus, eu estou fugindo as palavras um pouquinho. Questão de estrogênio, né, Alan? Estrogênio, mas o sintoma é mastoctomasia. E não vai sair, não. Depois é mastoctomasia, daqui a pouco sai. Enfim, que são as mamas grandes, né? O homem ficar com mama, parecendo que ele tem um seio, né? Mais parecido com um seio feminino do que um peito masculino. São coisas que um pseudoestrogênio, né, vai gerar dentro do corpo. E mais uma série de outras coisas que outro dia a gente pode evoluir dentro dessa questão biológica. Então, o PEX ele pode gerar isso. Se esquentado, ele vai liberar isso lá dentro. Alguns outros plásticos vão gerar uma substância chamada dioxina. A dioxina é uma substância também hormônio disruptora, mas além de hormônio disruptora, ela também é reconhecidamente cancerígena, né? E então ela pode não só provocar alterações hormonais, mas ela pode induzir realmente células cancerígenas dentro do corpo. Então é aí que a gente bate na questão de ser inerte quimicamente, independente de qual é o polímero, tá? Então, a Adriana comenta, como é qualquer pressão e temperatura? Não, qualquer pressão e temperatura, se eu puder voltar lá, não, está aqui. Em condições humanas, tá? Não é qualquer pressão e qualquer temperatura. O que é condição humana? É até 60 graus, né? Que é a mesma condição de água quente, né? Qual que é, o Marcos? Você sabe de cabeça aí quais são as condições de tubulação água quente? Não me recordo mesmo, mas é nessa faixa de temperatura, né? E a 60 pressão, graus. eu acho que é 2, eu não sei quantas libras exato, mas eu acho que é 2 ou 3 atm, não tenho certeza. Mas é esse nível de pressão e temperatura de água quente que nós estamos aplicando também para água fria, para poder ser bem prático, né? Não é nada além disso, né? Não é temperatura 100 graus, não, porque você nunca vai ter temperatura 100 graus na água quente. A Milena pergunta qual produto hoje é inerte. PPR, todas as tubulações plástico que a gente conhece é PPR, toda tubulação de água quente. Então você tem água, você tem aí o cobre, você tem aço inox, você lembra de mais alguma aí, Marcos? Acho que vai nessa linha mesmo, os metálicos, né? Os metálicos, né? Cobre, aço inox e os plásticos que eu conheço, PPR. A Adriana comenta que o atestado de PVC é um absurdo, que ela tem mestrado em engenharia química e isso não é real, PVC é inerte. Eu também concordo com você, Adriana, eu só não posso generalizar, eu entendo que você entende do tema, eu entendo que eu também já estudei um pouco esse tema, mas a gente já ouviu de fabricante que eles são capazes de fazer. Então, a gente, enquanto certificadora, não nos cabe dizer isto é impossível, né? Nos cabe virar e falar, analisar. Ok, se você está me mandando um laudo dizendo que é possível, eu vou me dar o direito de fazer eu mesmo o teste.
E aí, se eu fizer o mesmo teste junto com o seu laudo, e a gente chegar à conclusão que realmente você descobriu a roda, que você descobriu o jeito de fazer, parabéns para você. Mas, na prática, eu concordo 100% com você, Adriano. É impossível, até o momento de hoje, eu nunca vi. Tá? Mas a gente não tem, enquanto certificadora, a gente não deve especificar produto e caminhos, né? Isso a gente sempre falou para vocês. A gente especifica o resultado. Qual que é o resultado? Eu não quero químico na água. Eu não vou dizer qual é o caminho que você precisa chegar nisso, tá? Eu vou dizer para você que você precisa chegar nisso. Esse é o objetivo do parâmetro. Dizer que não quer material químico sendo lixiviado dentro da água. Coisa. Agora, se o fabricante consegue fazer isso, não é do nosso ponto de vista, separar qual é o polímero que consegue ou que não consegue atingir esse fator. Mas, na prática, eu concordo 100% com você. Quase todos os plásticos têm bisfenol, fitalato e outras substâncias. Né? Tem mais classes de substâncias sendo liberadas aí. Ana Cristina, ao meu ver, tubulação não pode estar presente de maneira alguma na parede das cabeceiras. Ok, exatamente, tem pontos para isso. Adriana, tanto PVC quanto bisfenol fitalatos são o Red List. Eventualmente, o HBC pretende entrar para o movimento que existe, você deve saber até melhor do que a gente, Adriana, do PVC zero. O PVC não é só um problema de saúde, a gente também entende do ponto de vista de sustentabilidade, material propriamente dito, o quanto que o PVC é um material danoso. Hoje em dia, o HBC ele compra a briga do metal pesado zero, né? E eventualmente a gente vai chegar. Hoje você perde 3 pontos, se não me engano, eventualmente isso vai virar item inviabilizador de certificação, né? Mas a gente tem que trazer o mercado para chegar. Não adianta a gente ser xiita e colocar tudo perfeitamente como deveria ser, se o mercado não consegue atingir. Em relação ao PVC, mesma coisa. Vai chegar um momento onde a gente vai brigar e vai assumir a posição de PVC zero na obra. Aí não é só na tubulação, é em tudo, né? É esquadria, é piso, né? É acabamento e tal. Um dia nós vamos chegar nesse ponto aí. Hoje, tornaria basicamente todas, eu não digo, mas 99% das construções inviáveis se a gente fizesse isso. Ok, Adriana, tendo o ranking definido de temperatura e pressão, é mais possível. Perfeito, exatamente, Adriana. É o que a gente coloca, que é o ranking de água quente, basicamente. Numa nova atualização, a gente pode até mudar esse texto também, para ficar um pouco mais objetivo. O item 6.3, qualidade da água, ele é um item, naturalmente, a gente coloca ele aqui em amarelo, justamente porque ele tem uma especificidade um pouco mais técnica, e às vezes uma coisa conflita com a outra. Já vou avisando, já logo de início, a gente entende esses conflitos que são gerados aqui dentro, mas como é o padrão, a gente separa item por item para poder certificar cada um dos itens. E às vezes você atender um item significa que você perdeu o próximo, e vice-versa. Eu já vou explicar um por um aqui para vocês. Mas esse é um dos itens também, assim como o item de campos eletromagnéticos, né, que nós vamos ter alguns itens que são já naturalmente controversos, né? E é normal essas controvérsias, né? Já estou deixando vocês preparados em relação a isso, mais do que os itens normais. E o HBC assume uma postura, e a gente já vai comentar sobre essas posturas. Ela não está certa nem está errada, ela é uma postura em frente a certas pesquisas científicas que não são conclusivas. E aí o HBC adota um padrão da Organização Mundial de Saúde, que é o princípio da prevenção. O princípio da prevenção, na verdade, muita coisa que a gente falou aqui, a gente poderia embasar isso também no princípio da prevenção, que é, se algo ou alguma tecnologia tem a potencialidade de gerar dano à saúde, é preferível se adotar uma posição de precaução, precisa da precaução, não da prevenção, não. Hoje as palavras estão um pouquinho tortas, desculpa. Princípio da precaução. Então, adota-se uma postura de precaução
até que seja conclusivo que aquilo não faz mal. E isso é uma postura que no mundo da construção e em alguns outros, no mundo da manutenção também, limpeza, etc. e tal, nós temos um paradoxo de sociedade, que é o quê? Quando você está falando de medicamento e quando você está falando de alimento, você só consegue liberar hoje em dia, felizmente, né, medicamentos que sejam comprovadamente não danosos à saúde. Às vezes isso até gera máfias e coisas assim, tem o lado negativo disso. Mas o lado positivo disso é impedir que medicamentos que causem um benefício, mas que tenham como efeito colateral um malefício igual ou às vezes até maior do que o benefício que causa, sejam veiculados no mercado, né? Na biologia, que é a minha base, eu já cansei de ver isso, ensaio laboratorial, aonde você vai trabalhar, às vezes, infelizmente, com animais, essas coisas assim. E você tem na geração F1 o resultado ok, você tem na geração que você está aplicando o medicamento tudo certo, nenhum efeito colateral. Na geração F1, né, os filhos daqueles ratinhos ou coelhinhos, sei lá o que for que está sendo usado, tudo ok. Agora você tem na geração F2, né, lá nos netinhos, problema de espinha bífida, problema de lábio leporino, problema de malformação congênita, problema neuronal, etc, etc, etc. Então, você precisa fazer um estudo um pouco mais prolongado para poder liberar. Isso deveria ser a mesma coisa para produto de limpeza, isso deveria ser a mesma coisa para tinta, isso deveria ser a mesma coisa para tudo o que a gente usa, né? Mas não é. Então, você tem na construção, na água, em uma série de coisas, você tem a lógica reversa nesses aspectos, que é, se não existe prova de que faz mal à saúde, então está liberado, né? É o caso aí, por exemplo, do bisfenol. Aprovou para crianças até 4 anos de idade. Então tá. Então, para crianças até 4 anos de idade, a gente proíbe o uso de bisfenol na mamadeira, na chupeta, no não sei o que e tal, 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 tal. Mas a gente não está nem aí para o bisfenol caindo via tubulação PEX, por exemplo, que o bebê vai ficar tomando banho lá na banheirinha, bebendo a água, chupando a água no chuveirinho, o próprio chuveirinho feito do pior dos plásticos, do pior dos PVCs que tem, daqueles bem maleáveis mesmo, e comendo bisfenol à vontade ali. Ou seja, não faz diferença nenhuma se a chupetinha dele tem bisfenol ou se não tem, né? Então, existem algumas coisas que a gente prefere adotar o princípio da precaução a adotar, às vezes, a corrente principal científica, que nem sempre é a corrente correta no longo prazo. Tá? Isso é um outro parênteses que eu estou abrindo aqui antes da gente falar disso, que é, nem sempre a corrente científica que está ganhando, vamos dizer assim, todo mundo aqui que é do mundo acadêmico sabe o que eu estou falando. A ciência gera protocolos e gera procedimentos que nem sempre são científicos. O tema é científico, mas o protocolo é político, é econômico, são coisas assim. Quem não está na academia acha que a academia é o lugar dos sábios perfeitos que querem o bem da humanidade, né? Quem participa de pesquisa, essas coisas, sabe que não funciona desse jeito. Então, quando a gente pega, por exemplo, você pega a história do tabaco. O tabaco, até menos de 2 décadas atrás, ele ainda tinha controvérsia se causava ou não câncer, né? Enquanto já se sabia de verdade, por uma série de pesquisas, desde 1930, 35, que causava sim câncer. E lá atrás, se você for lá para trás, nos Estados Unidos, por exemplo, da década de 50, você tinha grande parte da comunidade científica advogando contra a questão de câncer, essas coisas assim, que não tinha nada disso, que as pessoas estavam com câncer por outros motivos. Então, não é porque a maioria da população científica, da comunidade científica, embasa um ponto que aquilo não precisa ser discutido, nem precisa ser colocado em perspectiva. É claro que se a maioria concorda, você tem uma chance maior. Não estou falando também que tem que discordar sempre da maioria, não é isso, tá bom? Muito bem. Então vamos às questões polêmicas. Qualidade da água. Letra A. O empreendimento deve garantir a remoção de cloro em mais de 70%
para todas as águas que serão utilizadas para contato humano, ou seja, tudo que sair de torneira, de chuveiro, ou que as pessoas forem entrar em contato, piscina, etc, etc. Por que isso? O cloro hoje é colocado na água como forma de prevenção como segurança hídrica, né? Segurança da água, para não ter bactéria espalhando, muito bem colocado. Eu acho eu acho não, né? A comunidade científica vê nisso um dos melhores jeitos de se esterilizar a água para uso humano, sem não ter infecção bacteriana para todos os lados. Porém, o cloro cumpre a função dele até o momento justamente imediato de você consumir a água. Uma vez que você vai consumir a água, você não tem necessidade de beber o cloro. O cloro está ali só para matar a bactéria até um segundo antes de você consumir a água. E em determinados locais que você precisa de uma água clorada para você desinfetar qualquer coisa, ok, que se mantenha o cloro ali. Mas se você vai ter contato e consumo humano, o cloro pode e deve ser retirado justamente antes do consumo, né? Ah, mas eu tenho uma caixa d'água, então você vai ter que colocar a descloração depois da caixa d'água, porque lá na caixa d'água, ou não, se você tem outro método, de novo, o HBC não vai te dizer como você tem que fazer, tá? Mas você deveria considerar, se você tem uma caixa d'água, somente retirar o cloro após a água sair da caixa d'água, e não antes da água entrar na caixa d'água. Mas o HBC não vai te pedir isso para poder te dar essa pontuação. Mas aqui no Brasil, a legislação talvez te peça, né? Aí você tem que cumprir a legislação local. Por que o cloro não deve entrar? Em primeiro lugar, porque ele não tem função. Se não tem função dentro do corpo, não deve entrar. Não é porque não tem função que a gente não deve utilizar, né? Por exemplo, o excesso de alumínio, que não entra aqui, mas quando a gente consome latinhas de alumínio, seja suco, cerveja, refrigerante, essas coisas assim, o alumínio vai entrar dentro ele é trazido para dentro do líquido e a gente toma o líquido. E o alumínio, teoricamente, 100% dele é expelido na urina. Mas não é porque a gente, teoricamente, expele 100% na urina que a gente deveria ingerir, porque ele pode participar de processos bioquímicos dentro do corpo antes dele ser liberado. Igual a vitamina C, por exemplo. A gente toma vitamina C e ela é 100% liberada na urina, mas enquanto ela está dentro do corpo, ela tem função biológica lá dentro, né? Então, a gente pontua quando se consegue retirar o cloro, né? A letra B vai falar do flúor. Na verdade, quase que todas as vezes que você conseguir tirar o cloro, você também vai estar tirando o flúor, né? E esse é um item polêmico, o flúor. O cloro nem tanto, né? Mas o flúor é mais polêmico. Por que você vai tirar, quando você tira o cloro, você tira o flúor? Porque são moléculas, são substâncias, né? Muito parecidas. Peso atômico muito parecido, toda a questão química dela é bem parecida um com o outro. O flúor é colocado na água como uma política de prevenção pública, prevenção a cáries. Essa é a justificativa para a qual ela é colocada. Essa não é uma prática universal. Aqui no Brasil é universal, nos Estados Unidos não é universal, varia de cidade para cidade, condado para condado, depende de como que é feito o tratamento de água. Tem estado que não é utilizado isso, né? Tem cidades que não são utilizadas, e na Europa não são todos os países. Tem países que utilizam, tem países que não utilizam, né? Eu não tenho a lista aqui agora de cabeça dos países da Europa. Nos Estados Unidos, eu sei que New Jersey não coloca flúor na água, em alguns lugares não coloca nem cloro, né? O que New Jersey faz, por exemplo, é proteger as áreas de reserva, né? O cachorrinho aí. Proteger as áreas de reserva. Então, a água fica pura o tempo inteiro e lá não é comum, igual aqui no Brasil, existir a caixa d'água. A água é direto, o encanamento direto para uso, né? Enfim. Então, a gente sugere que tire-se o flúor. Por quê? Porque não é toda a população que deve ter excesso de flúor, né? Aliás, a população toda até 4 anos de idade não deveria consumir flúor. Se vocês olharem os dentifrícios, por exemplo, não tem flúor até 4 anos de idade. Se você conversar com o médico ou com o dentista, eles vão te dizer que tem uma série de doenças de formação óssea, né,
fluorite, fluorose, tudo que é com base em excesso de flúor em crianças até 4 anos de idade, que eles não devem utilizar flúor, não devem ter flúor. E esse é um dos motivos. O segundo motivo essa é uma política generalista, né, de saúde pública. Significa que se a gente fosse seguir nessa ordem, a gente deveria colocar antibiótico na água para poder prevenir infecções, a gente deveria colocar antitérmico na água para prevenir a gente deveria colocar uma série de outras coisas para prevenir uma série de coisas. Você tem um profissional chamado dentista, esse profissional que deveria olhar cada indivíduo e entender qual indivíduo precisa de aplicação de flúor ou de complementação alimentar de flúor e tal, assim como um médico e tudo. É uma coisa muito fora da curva fazer isso com flúor e não fazer isso com nada mais, né? De outro lado, você tem epidemiologistas que dizem não, a Lancet está viajando, a HBC vocês estão viajando, e todos os cientistas e todas as cidades do mundo que não fluoram, que não colocam flúor na água, estão viajando. Não deveriam fazer isso, eles deveriam colocar assim flúor, porque está provado por A mais B que esse é o melhor jeito de se tratar e se prevenir cárie, né? Eu acho que o melhor jeito de se tratar, aí já eu pessoalmente, o melhor jeito de se prevenir e tratar cárie é ensinar realmente a escovação mecânica e alimentação de qualidade, né? Alimentação que não seja ácida a ponto de permitir a quebra do esmalte dentário. E essa é a questão. Aí o HBC toma uma posição. Não, nós vamos tomar uma posição de precaução, né? Não se utiliza flúor, a não ser que o profissional diga para aquele determinado indivíduo que ele precisa de flúor. Se isso não existe, não tem por que você colocar a população inteira para lidar com isso. Letra C. Empreendimento deve garantir ação bactericida integral, né? Isso é lei aqui no Brasil. Se você está pegando água de poço, você tem que, de alguma forma, matar as bactérias, clorar ou fazer... Tem dezenas, literalmente, de formas que você pode matar as bactérias. Ozônio, infravermelho, eletricidade, ultravioleta, ultravermelho não, esquece, ultravioleta, eletricidade, descarga elétrica, ozônio, enfim, tem um monte de outros aí, carvão ativado, prata coloidal, tem um monte de jeito de se fazer. O HBC não está dizendo que você tem que usar cloro, ele está dizendo que você tem que matar a bactéria. Mas se você usar cloro, você vai ganhar esse ponto. A gente não tem como tirar esse ponto, é tudo que eu falei que conflita, né? Se você usa cloro, se você simplesmente usa a água da rua, que tem cloro, você ganhou esse ponto, porque está matando as bactérias. Você perdeu os dois pontos, o ponto anterior, que é o ponto A, que é o cloro. Se você usou cloro para matar a bactéria, certo? Agora, você pode não usar cloro e usar uma outra tecnologia e ganhar os 2 pontos. Letra D. O empreendimento deve garantir a remoção de metais pesados para todas as águas, né? Mesma coisa. Eu estou numa cidade que a cidade faz a remoção de metal pesado lá no tratamento. Ótimo, traz o laudo da cidade, que normalmente está disponível no site da concessionária que trata a água, que está mostrando lá que não tem metal pesado, pronto, já ganhou o ponto aqui. Já ganhou o ponto de matar a bactéria, se usa cloro, né? E perdeu o ponto de flúor, se ela flora, e perdeu o ponto de cloro, se ela coloca cloro. Mas eu também quero ganhar o ponto de cloro e de flúor. Eu botei aqui um filtro de tecnologia X, não importa qual, né? Carvão ativado, funciona muito bem. Tem uma outra de plástico que também funciona muito bem, apesar de ser plástico. Mas seja lá qual for a tecnologia, a gente conseguiu ganhar todos os pontos. Ótimo, parabéns para você. Letra E. Empreendimento deve garantir a remoção de odores e micropartículas em suspensão. Isso é o que as concessionárias de água fazem. Transformar a água em insípida, inodora e incolor. É justamente retirar o odor e retirar a partícula. Mas se você estiver pegando água de poço, aí você precisa fazer isso. Se você estiver numa área que não é de poço, você está pegando água de rio, que não tem concessionária, você precisa fazer isso, né? Então, nada demais aqui, mas é preciso ser feito. Se é água de concessionária, já está feito pela concessionária. Só anexa o laudo da concessionária e está tudo certo.
Letra F, o empreendimento deve garantir um pH maior que 7, menor do que 9 para as águas. Mais um item polêmico aqui, junto com o item de filtro. Existe parte da comunidade científica que entende que o pH da água é algo importante para a promoção de saúde. Essa parte da comunidade científica entende que o organismo mais basificado, um organismo que tenha mais substâncias básicas e que promova uma basificação geral do organismo, isso é um substrato bioquímico para uma melhor saúde. Entendendo que as células cancerígenas, por exemplo, só crescem em ambiente mais ácido, em pH mais ácido e tal. Porém, ainda falta muito estudo conclusivo sobre isso. E aí existe toda uma outra comunidade científica que vira e fala assim, não, isso é uma bobagem, porque o pH do corpo ele varia de qual tecido e qual órgão você está falando. Você está falando do estômago, por exemplo, o pH é baixíssimo, é 2 e não sei quanto, super ácido. Se você está falando dos ossos, o pH é altíssimo, ele está em 8,5, 9 e tal. Se você está falando do sangue, ele é preciso, é 7,23, não lembro agora, 7,64, agora me fugiu o preciso, mas é 7, qualquer coisa. Né? E aí o corpo vai fazer todo o processo de tamponamento que ele precisar para poder manter esse pH preciso. O sangue não pode mudar o pH. Se ele ficar básico demais, você tem problema, pode vir a ter morte praticamente imediata. E se ele ficar ácido demais também. Então, quando ele está ácido demais, o corpo vai sequestrar cálcio dos ossos, dos músculos e tudo, que vai jogar dentro do sangue para poder manter o pH, mesmo que a longo prazo isso gere calcificação das veias e tal, e problemas futuros, mas imediatamente ele precisa tamponar. E quando ele tiver básico demais, ele vai diminuir insulina para poder manter açúcar dentro do sangue, para poder manter ácido, enfim. Ele vai fazer os jeitos dele. Tá? O HBC tomou uma postura de que, ok, nós queremos incentivar isso pelo menos em relação à água. A gente está junto com a comunidade científica que acredita que alimentos e água, essas coisas assim, devam ser mais básicos. Como a gente não fala de alimentos, pelo menos por agora, e provavelmente a gente não vai falar, porque o nosso foco é a construção, o que a gente pode trazer? Na água. A água faz parte da construção, apesar de ser também uma espécie de alimento. Então, a gente coloca isso daqui. E aí o pH entre 7 e 9 é o pH neutro, puxando para o básico. Né? Alguns desses médicos, dessas comunidades, falam que você deveria ir até para um pH 10 e tal, o que a gente acha, quando a gente criou esse padrão, achou extremo. Né? O pH, assim como o decibel, ele é uma unidade logarítmica, significando que a cada vez que você cresce um ponto, você não está crescendo linearmente, você está crescendo exponencialmente. Então, um pH 8 ele é muito mais básico do que um pH 7, não só um pontinho acima, mas eu não sei exatamente qual é a escala, mas vários pontos acima. E, por fim, a letra G, o empreendimento deve garantir a remoção de compostos químicos sintéticos, que são os hormônios, antibióticos, pesticidas, herbicidas, para todas as águas também. Tem concessionária que faz isso, a maioria não faz, né? Mas às vezes você pode complementar com um sistema filtrante qualquer. Esse sistema filtrante tanto pode ser no ponto de uso, você colocar isso em cada torneira, ou esse sistema filtrante pode ser um sistema central. Se for um sistema central, se tiver aprumada, você consegue fazer a pressão passar ali e acontecer. Se você não tiver aprumada para aquilo, para dar pressão, você vai ter que resolver, botar um pressurizador, enfim, vai ter que trabalhar tecnicamente para conseguir fazer a água ser filtrada ali. Vamos ver aqui os comentários todos. Ok. A Ana Cristina, a Patrícia comenta que a madeira faz o papel do PVC sem toxicidade, sem dúvida nenhuma. Eu não uso polímeros a não ser o PEX ou poliuretanos para esquadrias, pisos, etc.
Se a gente tem que usar polímero, que seja aí, né, Patrícia? Que seja em lugares onde a gente não vai consumir, pelo menos diretamente. Esquadria e tal. O piso eu já até acho que não deveria ter, mas é menos mal do que na tubulação, sem dúvida nenhuma. A Ana Cristina comenta que prevenção e precaução são os dois fundamentos maiores do direito ambiental, perfeito, né? Para a preservação do meio ambiente, para gerações futuras e saúde de todos. Não tem como escrever de melhor maneira, né? Prevenção e precaução são muito importantes. O HBC também, Ana, muito legal isso que você colocou, que é o seguinte, são 3 quesitos muito importantes. Uma coisa é promoção de saúde, né? A outra coisa é a precaução, que é você tentar evitar já na essência, e depois a prevenção, que é você já está tomando medidas quase que mitigatórias, só que prevenidas, né? Mas você já sabe que pode dar problema, né? Agora, essa outra palavrinha, que é a promoção da saúde, que é um outro viés, um outro olhar, embora pareça bobo, conceitual, mas na prática é muito diferente. Uma coisa é eu estar prevenindo uma doença, ou eu estar me precavendo de uma doença. O foco está na doença, o foco está no negativo, né? A outra coisa é eu estou promovendo a saúde, eu estou orientando para que esteja sempre saudável, né? Então, são conceitos aí, para quem gosta, você falou do direito, né? Então, significa que você gosta um pouquinho mais das definições, e isso é bom também. É um complemento. Sabrina comenta que existe algum sistema que cumpra a função de excluir o flúor, o cloro e os compostos químicos sintéticos ao mesmo tempo? Tem muito, Sabrina, muito, 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 né? Basicamente, todos os processos à base de carvão ativado vão fazer isso, né? O carvão ativado é um material, mas de novo, o HBC, eu estou falando da minha experiência, né? Mas o HBC não vai te dizer qual é o material. Mas entre nós, né, a gente já teve essa discussão outro dia, entre nós, pros, a gente pode falar. Todo processo embasado em carvão ativado, o carvão ativado vai chupar essas químicas todas, vai ficar tudo grudado nele, né? Vai chupar é modo de dizer, na verdade ele adsorve, né? Nem absorve, ele adsorve, que vai ficar em volta das moléculas. Para quem quer ser tecnicamente mais preciso, né? Porém, os procedimentos de filtragem com carvão ativado sob pressão nem sempre funcionam. Então, aí você tem que ter ou um laudo de um fabricante, ou um fabricante que você confie, para que depois, quando a gente eventualmente faça um teste, realmente a gente consiga perceber a remoção do flúor, do cloro, ou dos materiais sintéticos, dos herbicidas e tal. Por quê? Porque precisa de um tempo. Quando a gente está falando de decantação, a água fica lá e ela vai passando pela vela devagarzinho, né, por gravidade, você tem o tempo que é necessário para a reação físico-química acontecer. Quando você está falando de pressão, se a tecnologia não é feita de forma correta, naquele 2 segundos que a água está passando ali, você não tem, às vezes, o tempo para poder fazer a mágica, né? Então, só tem que ter cuidado de que você precisa confiar no fornecedor, tá? A gente falou isso semana passada também, dessa questão da confiança no fornecedor, é preciso existir. Agora, é só carvão ativado? Não. Existe uma tecnologia, por exemplo, que a Lorenzetti desenvolveu, que não sei o quê. É a tecnologia que a Lorenzetti desenvolveu, que não usa carvão ativado, mas que atinge o mesmo fim. Eu, particularmente, não gosto dela 100%, é o Alan, pessoalmente falando, porque a base dela é plástico. O plástico, eu sei que se passar água um pouco mais quente ali, vai liberar todas as conversinhas que a gente acabou de ter há 15 minutos atrás. Mas, neste quesito específico, vai absorver, sim. Vai filtrar o cloro, o flúor e esses materiais. Tá? E outro que vier também, né? Existe, sim. A Patrícia comenta aqui, o que eu quis dizer não é que eu uso PVC nem em esquadrilha. Perfeito, melhor ainda. PVC, o Marcos sabe da minha briga com a Braskem, tenho pavor de PVC. Ótimo. Nós também temos pavor, pessoalmente falando. Institucionalmente falando, a gente não pode falar de materiais, nem para o bem nem para o mal. Né? Mas pessoalmente falando, estamos juntos. PVC zero, essa é uma substância que deveria ser excluída da face do planeta Terra. Né? Tânia, o filtro de osmose reversa tende a purificar cloro e flúor?
Às vezes sim, Tânia. Na maioria das vezes sim. Aí vai variar de fabricante para fabricante, né? Mas os que eu conheço, eu posso dizer que 100% deles sim, tá? Faz isso sim. Mas eu não posso dizer que todos farão, porque muda de fabricante para fabricante. Mas é igual o carvão ativado, né, com a ressalva da questão de decantação, ou osmose reversa, na maioria das vezes vai fazer sim. Hoje temos as wetlands, a Patrícia comenta que hoje temos as wetlands com as espécies corretas, retiram os metais pesados, não precisamos mais usar carvão. Perfeito, Patrícia. Também é uma tecnologia maravilhosa, né? Você precisa de espaço para ela acontecer. E quanto maior for a vazão e o uso que você precisa, maior é a quantidade de espaço, mas havendo isso, é uma tecnologia maravilhosa. Para quem não sabe o que a Patrícia está falando, são espécies botânicas, né? São plantas que vão ser colocadas num caminho de água. Essa água vai passar de forma um pouco mais lenta, né? Às vezes trabalhado com areia ou com pedra, ou só no caminho mais sinuoso, com uma declividade pequena, para poder dar tempo daquela água passar. E essas espécies que são colocadas são espécies que têm uma capacidade de absorção desses materiais químicos, de cloro, de flúor, de pesticida e tal, gigante, né? Tem uma bruta capacidade. As plantas são maravilhosas, né? Elas são inacreditáveis. E aí vai conseguir fazer, então, de uma forma que é esteticamente bonito, porque você vai ter um paisagismo também acontecendo ali e tal, e de uma forma natural, né, a limpeza e a purificação da água, não só química, mas também biológica. Muitas vezes essas plantas também matam bactéria, matam um monte de coisa. Né? Então, eu sou super fã dessa técnica. Mas, de novo, ela não é aplicável em todos os empreendimentos. Se pegar um prédio, por exemplo, praticamente impossível a gente conseguir colocar um prédio de 30, 40 andares e tal, no centro urbano. Então, o HBC ele vai determinar, não vai determinar se o prédio é urbano ou não é, enfim, as técnicas utilizadas não é do escopo do HBC determinar que vai ser melhor ou pior. Eu, Alan, amo de paixão wetlands, wetland construído, todos os tipos de wetlands, acho fantástico, todo tipo de biorremediação. Né? Quem não conhece, acho que deve dar uma olhada. Né? Se a Patrícia tiver aí material para compartilhar, eu acho que vale a pena. O que eu gosto muito de todas as turmas de Pro, mas essa específica, né, é que nós temos muita gente com muito cabedal de outras áreas que são muito complementares para o dia a dia de uma edificação saudável. Né? Enquanto a gente não pode dar esses caminhos assim muito específicos, vocês sempre trazem. Né? Teve uma outra aula que tinha o pessoal de biofilia, primeira ou segunda aula nossa, né, que tinha o pessoal de biofilia, falando, foi muito legal também, muito instrutivo. Às vezes a gente tem debate, às vezes concorda, discorda, etc. Mas isso tudo enriquece o debate, né? Muito legal. Tânia comenta que o filtro Kagen, não sei, né, como fala, tem algumas variações de pH, do 2,5 ao 11,5 e uso como desinfetante ou purificador. Mas não sei se o processo gera alguma química nociva na água do pH modificado. Tem algum laudo sobre isso? Não, Tânia, eu não tenho especificamente, tem literalmente milhares de processos essa é uma área de purificação de água que tem literalmente milhares de fornecedores, né? Eu não conheço esse fornecedor específico, mas se ele atender os quesitos, está atendido, né? Está tudo certo. Não conheço nem para bem nem para mal, não posso dizer nem que é bom nem que é ruim. Tem alguns fabricantes diferentes fazendo a mesma variação em nome Kangen. Bom, aí já é uma questão da Kangen ir lá e processar eles, que estão usando o nome errado deles, né? Mas tem de tudo, tem desde grandes empresas, tipo Brastemp, não sei o que, vendendo sistema de purificação. Você tem sistema de purificação de água, ponto de uso, né? Falando de os famosos filtros de água. Desde o basicão, que é a vela ali da Posani, etc. e tal, né? Até que custa R$15, R$20 e que funciona bem. Não vai atender esses quesitos aqui porque você tem que botar a água lá dentro do filtro, né?
Então, a água da torneira, que é o que nós estamos de fato falando, vai acabar sendo normal. Até você tem sistemas que custam 10 mil reais, 20 mil reais ou mais, que fazem, acontece, que falam. Não, o preço, né, e a marca não é do HBC o escopo de determinar. Pode ser caro, pode ser barato, pode ser marca conhecida como essa daqui, mas atendendo os quesitos, ganhará os pontos. Né? E querendo ser certificado como produto, mesma coisa, mandando para avaliação. Aí, por exemplo, mas como que certifica o produto? Né? A gente vai ter essa aula, mas vou abrir um parênteses aqui. Eu quero certificar o produto da Lorenzetti, por exemplo. A Lorenzetti resolveu certificar o filtro dela. Ok. Ela vai ser analisada perante os pontos objetivos do filtro dela, que é a capacidade de fazer essas filtragens, mas ela também será analisada com relação ao capítulo que a gente viu ontem, ou semana passada, ou na outra, que é a qualidade dos materiais. Se está liberando químicos. Aí sim nós vamos ver o bisfenol, nós vamos ver os ésteres, nós vamos ver as coisas todas. E se tiver atendendo os itens de um lado, mas estiver detonando os itens de outro lado, o produto não será certificado. Né? Só um parênteses aí, depois a gente volta nisso. O Marcos comenta aqui que manda para a gente o contato do fornecedor para a gente verificar a possibilidade de certificação dele. Excelente. E sempre que vocês quiserem fazer, né, principalmente se você tiver o contato real da pessoa lá dentro, né, que vocês gostariam de ver um produto certificado ou pelo menos analisado pela gente, se manda a pessoa com capacidade de entregar as informações corretas para a gente pode sempre fazer uma análise, uma pré-análise, aí dependendo do produto, pode ser sem custo, dependendo do produto, tem custo. Quando a gente for falar de certificação de produtos, a gente volta nesse tópico. Mas a gente está sempre aberto a analisar com profundidade algum material, desde que seja enviado material com detalhamento. Marcelo comenta que teve um cliente que tem esse filtro na casa, Cangen, não sei como é que fala, estou falando certo aí? Tem custo bem alto, o cliente pagou 10 mil reais por um filtro de mesa. Descrição de capacidade de filtragem deste filtro é bem interessante. Enfim, fabricantes e preços e qualidades e design, tudo isso entra, a gente não está aqui para julgar o preço, né? Cada fabricante tem o porquê de colocar o seu preço no seu produto. Então, meus amigos, meus queridos, se tiver mais perguntas, a gente comenta aí. Se não tiver, a gente já está um pouquinho avançado na hora de hoje. A gente pode encerrar por hoje. Voltamos no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-dia na semana que vem. Para quem eu vou encontrar amanhã, até amanhã. Para quem eu vou encontrar só semana que vem, até semana que vem. A gente continua se falando. Algum comentário aí, seu Marcos? Queria só complementar, né, Ana, como a gente tem, como você falou, você mesmo falou, pessoas aí nesse grupo de várias áreas, né, de atuações em outras áreas também, de construção sustentável e tal. Esse capítulo, eu acho que ele deixa bem claro, né, a diferença que a gente tem entre a construção saudável e a construção sustentável. Né? Enquanto a gente pega todas as certificações de construção sustentável, elas estão muito focadas em redução de consumo de água, aqui a gente está com uma outra viés totalmente diferente, que é com relação à qualidade da água que está sendo entregue nesse empreendimento. Né? Acho que aqui começa a ficar muito clara a diferença entre esses dois tipos de certificações. Excelente, ótimo comentário. Temos que unir os dois interesses, né, Patrícia? Isso aí. O ser humano é a base da sustentabilidade, né? E a saúde é a base o ser humano é a base da saúde, né? E esses dois são a base da sustentabilidade. Não dá para você dizer que é algo sustentável que esteja gerando doença nas pessoas, né? E também não dá só para poder cuidar dos seres humanos e a gente continuar detonando o planeta, porque exatamente é o que nós estamos falando aqui, né? Nós e o ambiente somos um só, e o ambiente mais próximo que existe é os locais que a gente habita. Né? Tem que começar a agir, o famoso pensar global e agir local. Qual mais o local que em você mesmo e no lugar que você vive e trabalha? Né? É isso. Valeu, pessoal. Ótima noite, ótima aula. Obrigado pela participação. Adoro quando tem essas participações assim. A aula fica sempre mais rica.
Obrigado mesmo. Beijo grande para todo mundo. Valeu, Obrigado, pessoal. Boa noite. Até amanhã para quem a gente vai ver pessoalmente e até quarta-feira que vem, que a gente não vai estar vendo. Até Valeu. mais. Finaliza aí para nós, Marcos. Você que está com o bastão aí hoje. Finalizando. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.